Você já teve a sensação de que está se esforçando muito para mudar a sua vida, mas nada realmente muda. Você tenta pensar positivo, tenta visualizar o futuro que deseja, procura manter boas intenções, mas mesmo assim, certas situações continuam se repetindo. Os mesmos obstáculos aparecem, os mesmos padrões retornam, e parece que algo invisível está bloqueando o fluxo da sua realidade. Muitas pessoas acreditam que, para transformar a vida, basta querer muito ou manter pensamentos positivos. Mas existe um detalhe profundo que quase ninguém percebe. Existe um erro energético muito comum que pode estar anulando grande parte da sua intenção. E o mais curioso é que quase todo mundo comete esse erro sem perceber. Para entender isso, precisamos começar com uma pergunta simples: o que realmente cria a sua realidade? Durante muito tempo, fomos ensinados a acreditar que a realidade é apenas algo externo, algo que acontece independentemente de nós. Um conjunto de circunstâncias, sorte, oportunidades e acontecimentos que simplesmente surgem. Mas diversas tradições espirituais e até algumas interpretações modernas da ciência sugerem que existe algo mais profundo acontecendo. Elas sugerem que consciência, pensamento e emoção podem interagir com a realidade de maneiras muito mais profundas do que imaginamos. Se isso for verdade, então não é apenas o que você faz que importa. Também importa como você pensa, como você sente e, principalmente, qual energia você está emitindo. Muitas pessoas gostam da ideia de que a mente influencia a realidade, a ideia de que nossos pensamentos têm poder. Mas existe uma diferença enorme entre entender isso intelectualmente e realmente viver isso. Porque a maioria das pessoas comete um erro silencioso. Elas tentam mudar a realidade apenas na superfície da mente, enquanto, em um nível mais profundo, continuam vibrando exatamente as mesmas emoções que criaram a situação atual. Imagine, por exemplo, alguém que deseja prosperidade. Essa pessoa começa a repetir afirmações positivas, diz para si mesma que merece abundância, que o dinheiro flui facilmente, que grandes oportunidades estão chegando. Mas, ao mesmo tempo, no fundo do coração existe medo. Medo de não conseguir, medo de perder, medo de não ser suficiente. E aqui está o ponto crucial. A mente pode repetir palavras positivas, mas o campo emocional revela a frequência real. Se existe um conflito entre o que você pensa conscientemente e o que você sente profundamente, a emoção quase sempre vence. Porque a emoção carrega muito mais energia do que o pensamento isolado. É como tentar enviar um sinal de rádio em uma frequência enquanto o transmissor principal está operando em outra. A mensagem simplesmente não chega da forma esperada. Esse é um dos maiores erros de vibração que as pessoas cometem. Elas tentam manifestar uma realidade nova, enquanto continuam emocionalmente presas à realidade antiga. Elas desejam abundância, mas vibram escassez. Desejam amor, mas vibram medo. Desejam liberdade, mas vibram insegurança. E então surge a sensação de que nada muda. Mas na verdade algo está acontecendo. A realidade está apenas respondendo à frequência dominante. Pense na forma como um instrumento musical funciona. Se duas cordas estão afinadas na mesma frequência, quando uma vibra, a outra começa a vibrar também. Esse fenômeno é chamado de ressonância. Muitos pesquisadores da consciência acreditam que algo semelhante pode acontecer com nossas emoções e com as possibilidades da realidade. Quando você vibra em determinada frequência emocional, certas experiências começam a se tornar mais prováveis. Não porque exista um controle mágico da realidade, mas porque suas escolhas, percepções e atitudes começam a se alinhar com aquela energia. Alguém que vive constantemente na frequência do medo tende a enxergar mais ameaças. Alguém que vive na frequência da confiança tende a perceber mais oportunidades. A realidade externa pode até oferecer as mesmas possibilidades para ambos, mas cada pessoa percebe e reage de maneira completamente diferente. Isso significa que a vibração emocional funciona como um filtro invisível.
Ela define quais partes da realidade você percebe com mais intensidade. E é exatamente aqui que o erro acontece. A maioria das pessoas tenta mudar os resultados sem mudar o filtro. Elas querem novas experiências, mas continuam olhando para o mundo através das mesmas emoções antigas. E enquanto esse filtro não muda, a realidade parece repetir padrões. Isso não significa que a transformação seja impossível. Pelo contrário, significa apenas que a verdadeira mudança começa em um lugar mais profundo. Não apenas no pensamento, mas na emoção. Não apenas na intenção, mas na energia que acompanha essa intenção. Existe uma diferença enorme entre pensar em abundância e sentir abundância. Pensar em confiança e realmente sentir confiança. Pensar em amor e realmente vibrar amor. A vibração emocional é como a assinatura energética da sua consciência. Ela revela qual realidade você está pronto para viver. Agora surge uma pergunta importante. Se a emoção é tão poderosa, como podemos realmente mudar essa frequência? Muitas pessoas tentam forçar emoções positivas, tentam convencer a si mesmas de que estão felizes, confiantes ou gratas. Mas emoções verdadeiras não surgem pela força. Elas surgem pela transformação da percepção. Quando você muda a forma como interpreta a vida, suas emoções naturalmente começam a mudar. Por exemplo, imagine duas pessoas enfrentando o mesmo desafio. Uma delas interpreta a situação como uma prova de que a vida está contra ela, como um sinal de fracasso. A outra interpreta o mesmo desafio como uma oportunidade de crescimento, como um momento de aprendizado. O evento externo é o mesmo, mas a emoção gerada é completamente diferente. E com o tempo, essas emoções diferentes começam a produzir caminhos diferentes. Uma pessoa se fecha, a outra evolui. Uma pessoa perde energia, a outra desenvolve força. Isso mostra algo muito importante. A vibração emocional não depende apenas das circunstâncias, ela depende principalmente da interpretação que damos às circunstâncias. E isso significa que existe poder real na forma como escolhemos olhar para a vida. Quando alguém aprende a reinterpretar desafios como oportunidades, a frequência interna começa a mudar. Quando alguém aprende a valorizar o presente, em vez de viver apenas na ansiedade do futuro, a energia muda. Quando alguém aprende a cultivar gratidão genuína pelas pequenas coisas, a vibração muda. E quando essa vibração muda, algo curioso acontece. A realidade externa começa a responder de forma diferente. Novas ideias surgem, novas conexões aparecem, novas possibilidades se tornam visíveis. É como se o campo da realidade estivesse sempre oferecendo múltiplos caminhos, mas nossa vibração determina quais deles conseguimos perceber. Isso não significa que tudo seja simples ou imediato. Mudanças profundas levam tempo. Padrões emocionais antigos podem levar anos para se formar e não desaparecem em um dia. Mas cada pequena mudança de percepção já começa a alterar a direção da jornada. É como ajustar levemente o leme de um navio. No início, a diferença parece pequena, mas ao longo da viagem, o destino final pode ser completamente diferente. Talvez seja exatamente isso que muitas tradições espirituais tentam ensinar quando falam sobre consciência. Elas não estão apenas dizendo para pensar positivo, elas estão convidando as pessoas a desenvolver um novo estado interno, um estado de presença, de clareza, de alinhamento entre pensamento, emoção e intenção. Quando esse alinhamento acontece, a energia deixa de ser fragmentada. A mente pensa em uma direção, o coração sente na mesma direção, e as ações começam a refletir essa mesma frequência. Nesse momento, algo poderoso acontece. A pessoa deixa de lutar contra a própria energia e começa a fluir com ela. Esse estado de coerência interna é extremamente raro, mas quando acontece, muitas pessoas relatam que a vida começa a se organizar de forma surpreendente. Não porque o universo esteja obedecendo a comandos, mas porque a pessoa finalmente está agindo em sintonia com aquilo que realmente sente e acredita. As escolhas ficam mais claras, as decisões se tornam mais naturais.
e a energia que antes estava presa em conflitos internos se transforma em movimento. Talvez o erro de vibração que bloqueia tantas pessoas seja exatamente esse desalinhamento. Pensar uma coisa, sentir outra, desejar algo novo, mas continuar emocionalmente conectado ao passado. Quando esse conflito interno existe, a energia fica dividida. E energia dividida raramente cria movimento poderoso. Mas quando pensamento, emoção e intenção começam a caminhar juntos, a experiência da vida muda. Você passa a sentir mais clareza, mais direção, mais presença. E pouco a pouco, os resultados externos começam a refletir essa mudança interna. Talvez transformar a realidade não seja sobre controlar o universo. Talvez seja sobre transformar o estado de consciência a partir do qual você vive. Porque a realidade que você percebe é profundamente influenciada pela energia que você carrega. Se essa energia está presa ao medo, a vida parece limitada. Se essa energia está aberta ao aprendizado, a vida começa a revelar novas possibilidades. E quando alguém finalmente entende isso, algo muda profundamente. A pessoa para de tentar manipular a realidade apenas na superfície e começa a trabalhar no lugar onde a transformação realmente começa, dentro da própria consciência. Isso exige paciência, exige autoconhecimento, exige observar honestamente quais emoções realmente dominam o seu campo interno. Mas esse é um dos caminhos mais poderosos de transformação. Porque quando você muda sua vibração, muda também a forma como você interage com o mundo. E quando a forma de interagir muda, o caminho da vida inevitavelmente começa a mudar também. Talvez não exista um único erro bloqueando sua realidade. Talvez existam apenas padrões antigos pedindo para serem transformados. Padrões de medo, de dúvida, de insegurança. Mas toda vez que você escolhe consciência em vez de reação automática, algo novo começa a nascer. Uma nova forma de pensar. Uma nova forma de sentir. Uma nova forma de viver. E com o tempo, essa nova energia começa a abrir portas que antes pareciam invisíveis. Talvez o verdadeiro segredo não seja forçar a realidade a mudar. Talvez o segredo seja se tornar a pessoa que naturalmente vive na realidade que deseja. Porque quando a consciência muda, a vibração muda. E quando a vibração muda, o caminho da vida começa a responder. Se essa reflexão fez sentido para você, aproveite para curtir este vídeo, compartilhar com alguém que também se interessa por esses temas e se inscrever no canal. Aqui continuamos explorando juntos como consciência, energia e realidade podem estar muito mais conectadas do que imaginamos.